Olá pessoal, pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham e acompanham os temas que tenho tratado com ótica cristã, visando o evangelho puro, verdadeiro, o oráculo falado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tentativa e nos objetivos de levantar uma igreja fiel nos últimos dias, para que quando ele venha, ela esteja pronta para subir, assim como a noiva se prepara para o seu noivo. Deus abençoe todos aqueles que estão nesses esforços comigo, me perdoem. Bom, lembrando que vocês podem estar sugestionando os temas que vocês querem que eu trate aqui pelo canal, e vou ter um enorme prazer de poder estar falando sobre isso, obviamente, se eu acatar e for também do meu interesse falar sobre isso, ok? Hoje o tema é para falar sobre carnaval evangélico. Posso dizer aos senhores que existem temas que me desafiam muito mais, biblicamente falando, para uma reflexão, para uma análise, para uma crítica, mas isso aqui dispensa esforço, porque é uma coisa óbvia. Mas talvez você esteja perguntando, pastor, então por que o senhor vai falar? Porque é uma tendência, é uma corrente de pensamento que desde o momento em que eu acompanho, vem progredindo, vem crescendo e por isso está sendo colocado hoje aqui em ênfase, ok? Porque se não fosse esse sinal, se não viesse sinal para mim aqui, eu não estaria nem perdendo meu tempo para falar o óbvio. Isso aqui é o óbvio, gente, tá? Falando sobre bloco de missões evangélicas dentro do carnaval evangélico, foliões evangélicos, isso aqui é uma coisa lamentável, mas tem que ser dito e eu estou registrando aqui. Bem, como todo tema que o pastor eu trato aqui com vocês, nossos objetivos sempre são os mesmos, é o uso canônico das escrituras sagradas, a responsabilidade devida de construirmos um padrão legítimo para o testemunho público cristão, que sirva, obviamente, de comparação, não só para gerações posteriores, tendo em vista que já está registrado esse testemunho na Bíblia Sagrada, ok? Como também para levantar aqui a denúncia ou a crítica, porque nós não seguimos opiniões, nós seguimos o verbo encarnado que é Cristo, ok? Bom, então quando a gente fala de ato público, a gente fala de testemunho público, eu preciso primeiramente falar sobre isso aqui agora. A iniciativa de irmos às ruas como cristãos ou na condição de igreja, essa iniciativa não tem que partir da igreja, do pastor, não tem que partir de mim nem de você, mas parte de Deus. A primeira orientação teológica, bíblica, de mobilização social para um ato cristão ou para um testemunho cristão, que é essa iniciativa, o id, vai. Ela tem que partir de Deus, não partir do homem, e nem da instituição. Isso quer dizer que, quando a igreja sai para as ruas, para uma missão, ela tem que estar preparada e, acima de tudo, sabendo o que ela vai falar, sabendo como ela vai conduzir essa missão, como isso vai ser organizado, de que forma isso vai ser preparado. Porque a preocupação, o que é? É não tornar a prerrogativa do nosso Senhor essa coisa ridícula, falseada, mascarada, artística, que está acontecendo agora. Então há uma preocupação do que, na verdade, nós vamos fazer na rua. E a preocupação realmente é essa. O que Deus mandou fazer? E como Ele mandou fazer? Como Ele nos orientou para conduzirmos esse trabalho. Então a iniciativa não parte da intuição, ela não parte da emoção, ela não parte da paixão, ela não é intuitiva. A iniciativa parte de Deus, quer dizer o seguinte, é como Ele quer. Então parece o Filho dele desceu aqui na terra, não foi só para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos teus pecados, ele desceu para constituir esse padrão que hoje a igreja vive em matéria de fé, ela vive disso. Ela vive desse exemplo, ela vive dessa organização, ela vive desse testemunho, e é o que na verdade eu vou usar com você aqui agora. Nenhuma igreja tem o direito de assumir a prerrogativa de missões da forma como ela acha ou bem entende. Porque isso já está registrado, já está pronto esse plano,
é sair para cumprir com respeito ao que está definido historicamente, primeiramente pelo Filho do Altíssimo e depois pela igreja que ele fundou e ele instituiu. Pastor, tem gente por aí não obedecendo essa orientação bíblica. Tem o direito constitucional de professar Jesus da forma como ele quer, mas em compensação a Constituição do país nosso aqui não vai me proibir de trazer à mesa aqui esse tipo de comportamento deplorável para estabelecer uma crítica como teólogo e como pastor. Tua igreja pode sair por aí fazendo com o nome de Jesus o que ela quiser, lá na frente vai pagar na condenação, mas até lá eu vou dar muita dor de cabeça para esse povo aí. E uma coisa que eu tenho observado, falando hoje aqui sobre carnaval evangélico, é que poucos canais que se dizem evangélicos estão se destinando agora, nesses dias que vão vir aí, se destinando a falar dessa mediocridade aqui, dessa falácia, que é a igreja sair para as ruas para batucar e dançar no meio desse povo, provando para eles um carnaval ético. Então, minha gente, vamos se ligar. A iniciativa parte de Deus, não parte da igreja. É como ele quer, não como a intuição deseja. Bom, segunda coisa importante para o ato público, para a mobilização social a fim de missões evangelísticas. O objetivo e o efeito primário disso. A Marcha para Jesus, ela é mais ou menos uma ótica dessa visão bastarda de enxergar missões. O povo vai para a rua, vai lá gritar o nome de Jesus, mobiliza igrejas para encher ruas, faixas, nomes com o nome de Jesus, né? Dizeres com o nome de Jesus, melhor dizendo, show, música, aquela agitação toda. Mas o que a sociedade assimila disso? Qual é o efeito disso para a sociedade? Que não se trata a não ser de uma escolha religiosa de uma multidão cuja simpatia é cristã, um cristianismo alegre, um êxtase evangélico, coisa parecida, mas não tem assimilação nenhuma, como eu vou dizer aqui. Qual o objetivo e efeito primário nas Escrituras? Estabelecer e introduzir o conselho do Senhor, o oráculo falado, como fala lá em Atos 2:14 ao verso 36, como Pedro cumpriu. A primeira pregação, depois da ressurreição de Cristo, foi feita por ele. Qual o objeto que ele usou para narrar e falar ali perante o público? O fato, o Cristo encarnado, o evangelho dito por ele. Como eu disse lá atrás agora aí, ele estava preparado porque tinha recebido o Espírito Santo, mas consciente, porque já sabia o que ele tinha que falar para aqueles homens, porque estava orientado pelo Senhor. O ofício que ele cumpria foi dado pelo Senhor. A iniciativa que ele cumpria partia de Deus. É isso aí. E o homem estava preparado, com a postura de chegar diante do público e dizer o que havia acontecido lá dentro da casa com aqueles irmãos. E o objetivo dele era fazer chegar com aqueles homens o entendimento disso, a compreensão desse fenômeno, do acontecimento da dispensação, da graça, da misericórdia e da redenção. Então a preocupação deste homem, de todos que vieram como ele, na iniciativa de Deus, tá? E do Cristo, a preocupação era falar em público, ampliando, discernindo, progredindo os acontecimentos da redenção efetuadas em Jesus na cruz do Calvário. Todos alinhados a esse alvo, a esse objetivo, fazer entender, compreender, discernir, progredir, prosperar com almas. O ato da morte expiatória do Cristo, a obra dele, não ridicularizar, não escandalizar, não perplexar com essa visão transformista de um Jesus gay, ou então hétero, ou então político, ou então roqueiro, ou então sambista, funkeiro, essa coisa toda que vocês estão vendo por aí, ridícula. Ridícula. E eu pergunto para você que está me assistindo aqui agora, qual é o efeito disso na sociedade? O que a sociedade assimila? O que ela entende? O que ela compreende? Aleluia, glória a Deus. Acho que é a única coisa que eles sabem dizer do que eles ouviram lá. Aleluia, glória a Deus. Ou então está amarrado Satanás, está amarrado o diabo. É isso que a sociedade aprende com o movimento evangélico, o movimento gospel. Para mim é tudo a mesma porcaria. Mas o que está nas Escrituras Sagradas me soa
de outra forma. Ali, qualquer instrumento que Jesus usava, eu me refiro ao movimento apostólico, ao movimento neotestamentário, qualquer instrumento que ele consagrou, que ele usava, quando se deslocava para o ato público, esses homens iam preparados para introduzir a orientação, a doutrinação, a explicação das verdades que salva a alma de um pecador, que estão, todas elas, ditas pelo próprio Cristo. Tem que ir como ele quer. Tem que ir como ele pediu para ir. Lucas 24, verso 44 a 49, o evangelho está pronto, é só falar. E os objetivos já estão traçados, são as almas. Eu podia não estar perdendo tempo com você aqui agora. Mas tem gente que quando vê um genérico compra a ideia. E leva para a igreja dele, para aqueles bandos de idiota fazer igual. O movimento evangélico é isso, é uma repetição. É um uso de repetições, de coisas que estão defasadas, que estão provadas, não tem efeito, não tem eficácia, não tem sentido. Não são canônicas, não são bíblicas. Outro ponto que eu quero destacar para vocês rápido aqui. Os modos de inspiração. Devo me inspirar em quem? A referência foi instituída. E a mecânica dessa inspiração é expressar ou testemunhar aquilo que foi efetuado no Cristo, as reivindicações que estão ali ditas por ele têm que ser tratadas, ou então precisam ser testemunhadas em qualquer ato, seja dentro ou fora da igreja. E a mecânica de inspiração é ele. A cruz, toma, pega, renuncia a si mesmo, vai e segue, porque a referência é ele. Então, como ele fez? Ou o que ele faria? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. A Bíblia está aí para te falar, para te testemunhar. Ele mudaria o seu comportamento, a sua forma de ser ou de agir a nível de missões, que é o tema que nós estamos tratando aqui, de maneira nenhuma. Porque o que está ali feito por ele é sagrado, como imutável. Então a mecânica de inspiração é ele, e o que ele foi e o que ele fez. Então trata de afirmações ou de comportamentos missionários organizados que são conscientes em matéria de uso, estão formulados, organizados, testemunhados historicamente. A igreja tem que chegar aqui e repetir isso. A igreja é a extensão dos atos de Cristo, seja em qualquer esfera que ela trate, fé, comportamento ou serviço. A igreja representa isso, a extensão disso. Então não há nada relativo a isso ou aquilo. É uma linha reta que foi definida por ele. Que a igreja está aqui agora exatamente para o quê? Para corresponder. Então, como disse o meu Senhor lá em Lucas 21:15, vos darei sabedoria e boca para falar diante daqueles que tentam vos intimidar, ou vos persuadir, ou vos enganar. Boca e sabedoria. Porque é consciência cristã. Não se fala sobre fé sem consciência, não se trata de fé sem um oráculo, sem o evangelho encarnado, sem a matéria disso, sem a iniciativa disso, o autor disso, a origem disso, a raiz disso. Então qualquer coisa que eu queira fazer, em nome de Jesus Cristo, a matéria da minha inspiração, a mecânica da minha inspiração, vai ser ele. E os apóstolos que ele preparou, que ele orientou, que ele lançou em missões. A igreja está ignorando aquilo que é mais sagrado e abrindo precedentes para coisas desse tipo surgir para nós. E obrigatoriamente temos que falar. Modos de comunicação. Não há nada em Cristo e nem nos apóstolos definido a nível de temperamento. A gente não sabe se eles gritavam ou falavam com voz mais suave. Isso importa para nós? Não. O que continua importando para nós? O oráculo falado, o evangelho encarnado, a verdade dita pela boca do próprio Filho de Deus. Mas de uma coisa eu sei do meu Senhor. Eu não sei se ele gritava que nem João Batista. Mas eu sei que a Bíblia me ensina que ele tinha um comportamento decente, reverente, para comunicar aquilo que Deus havia determinado para ele.
o ato público que ele cumpriu, os sermões que ele introduziu, a pregação que ele fez foi expressada de maneira decente, expressada de maneira piedosa, sagrada, santa. Eu não tenho nada contra a igreja pegar e levar músicos para a rua para fazer um trabalho musical evangelístico e abrir, né, os corações para injetar a semente do reino. Mas a gente sabe que quando o movimento evangélico veio, não veio para ganhar almas, eles vieram para deformar, para corromper, para levantar, infelizmente, uma massa de simpatizantes, de religiosos emocionados, não almas convertidas. Esse movimento não entrou no Brasil para isso, para gerar almas convertidas. Tanto que está aí. É uma indústria de cegos, de inúteis na fé. Está o resultado. E talvez te machuque, talvez te entristeça como eu. E a coisa é tão absurda que não tem como estancar. Parece que quando a gente fala, mais cresce ainda, mais prospera ainda. Porque é o final dos tempos. Mas qual é o efeito primário disso? Qual é o objetivo primário disso? Alguém tem que aparecer lá para falar. É isso aqui. A metodologia de se aplicar missões é a oratória. Todos eram oradores, todos eram pregadores. E eu não vejo ali nos escritos a igreja saindo para o ato público com uma banda tocando atrás dela e cantando todo mundo, ou com um batuque atrás daquele que está pregando, como vocês estão vendo hoje. Todos pegaram as escrituras que receberam, foram para semear olho a olho, cara na cara. Não havia esse aparelhamento, que poderia não alterar o princípio. Mas na medida que alterou o princípio, foi por quê? Essa medida que alterou o princípio? Porque todos abandonaram a coisa primária, mais importante, que é pregar a verdade e anunciar a mensagem da cruz, para ficar exatamente trabalhando em psicologia social, que eu vou citar daqui a pouco ainda. Denúncia ainda vem ainda para vocês. Eu só estou abrindo a reflexão daquilo que, na verdade, nós temos que usar no sentido de comparação, de estabelecermos uma linha do que temos que obedecer, do que temos que seguir, para que essas tendências também não nos corrompam. E a metodologia das missões que a igreja aplicou respeita a canonicidade disso. Repousa na atividade do Filho encarnado, da igreja que ele instituiu. Eu não preciso ser 100% aquilo, mas pelo menos levantar ali o objeto primário dessa missão, desse ato testemunhal, que é alguém para falar no meio dessa juventude maluca, louca aí, a verdade que ninguém quer ouvir. Agora pega e me faz uma coisa desse tipo, começa exatamente a determinar que nesses dias onde as pessoas saem para a rua para promover a festa da carne, nós vamos levar um monte de jovens para batucar no meio deles, e agora eu venho falando a vocês de absurdos, ditos por bocas de pessoas que lideram a igreja, que nós vamos levar um monte de jovem para lá para mostrar a eles um carnaval ético? Vocês estão de brincadeira comigo? E cadê o povo para denunciar esse bando de safado? Cadê? Né? Daí vem uma questão que eu falei, isso já foi publicado por mim há muito tempo. Eu falei para vocês que há um bom tempo eu venho acompanhando. Tá? E agora eu vou falar para você que está me ouvindo aqui, quem é o precursor desse pensamento? De estabelecer bloco de carnaval evangélico nas ruas durante esse período para sair, para pregar o amor de Deus. Um amor de Deus sem reivindicações, obviamente. Tá? Quem inventou essa porcaria foi a Jocum. A Jocum, que é uma das instituições referenciais de missões evangélicas, tá? A rica e milionária e multimilionária Jocum. Por quê, pastor? Porque a Jocum, ela é uma instituição ligada à ONU e ela cumpre um protocolo há muito tempo de socialização, de reeducação religiosa. A Jocum não é cristã. A Jocum é ecumênica, ela é política, ela é descarada, tá? Ela é um monte de coisa menos cristã. Aí, essa instituição tomou a frente para levar jovens para a rua para fazer isso aqui, bloco de carnaval evangélico.
Mas antes disso, eu não sei se ela ainda é presidente da Jocum, mas na época era, porque eu escrevi até no meu blog pessoal uma matéria sobre ela, a Bráulia Ribeiro, na época presidente da Jocum aqui no Brasil, esposa do Reinaldo Casão Ribeiro, que era também diretor da Jocum lá em Rondônia. Ela deu uma entrevista à revista Época, me perdoe, a revista Eclésia. Ela deu uma entrevista para falar daqueles que estavam querendo doutrinar a homossexualidade na época, aquela briga de disputa de héteros e gays. Então ela sai para a revista e diz o seguinte, que o conceito dela entre cristãos dizendo que a homossexualidade não é aceita pela palavra de Deus, e falar isso publicamente, o conceito que ela tinha sobre isso, de doutrinar, ok? É que eles estavam pregando uma doutrina de ódio, uma cruzada de ódio e preconceito contra os gays. Ela era a favor de que todos pregassem o amor de Deus e não discriminassem as coisas erradas ou identificassem as coisas erradas. Bom, é aquilo que eu disse para você, tem que organizar missões. Tem que ir de maneira canônica. Eu não estou entrando no mérito se eles acertaram ou erraram a questão de sair para a rua dizendo que a homossexualidade é condenada pelas escrituras. Agora, essa mulher dizer que o papel da igreja não é doutrinar e não é legislar a moral, o evangelho é o quê, minha senhora? É uma doutrina de paz, de amor e sexo livre? É uma tremenda de uma idiota de carteirinha. Vocês não gostam que eu falo assim, tá? Mas eu falo, vocês não podem, eu posso, ok? Tá? Porque trabalha para cumprir o protocolo de Satanás dentro da igreja e arrastar igrejas para esse fundo do poço que está agora. E não é só ela, não. Daí me vem outro indivíduo, também da Jocum, que é coordenador lá, o Simon Araújo, e na Gazeta, fazendo entrevista, ele, que é o coordenador do bloco Sal na Terra, o Sal da Terra, a Gazeta entrevistando ele, o povo tudo pulando lá atrás, ele com a camisa característica de sambódromo, entendeu? Com aquele jeitão, sapato branco, colarinho branco. Ele fala para a Gazeta, em entrevista à Gazeta, o objetivo dos trios elétricos e dos blocos evangélicos é provar que é possível um carnaval sem drogas, álcool, brigas e prostituição. Ele usa o termo carnaval para querer empregar a decência evangélica ou propósito de missões. Dançando com Jesus no carnaval, que ele quis dizer. E intimida a juventude. Tá? Aí, para esse propósito, ameaça que todos tinham que ir. E no meio daquela conversa, eu vou colocar o link para vocês aí. No meio da conversa ali na Gazeta, ele fala de um momento que ele chegou para um travesti lá, no meio da folia, e disse pro camarada assim, não tem problema nenhum você ser travesti. Meu brother, estou aqui para te amar. Do jeito que ele falou aqui, dá até para entender que ele deve ter continuado a noite assim, né? Nesse amor que ele declarou aí. Agora você pega as matérias aí, tem bloco bola de neve, bloco cara de leão, sou cheio de amor, Batista da Atitude. Você entra na internet e você vai ver um monte de coisa. E lideranças dizendo assim, mostraremos que o ritmo e a música pertencem a Jesus. É isso aí, pessoal. Eu falo aqui agora para vocês com um tom meio que irônico, mas não sei, é uma mistura de sentimentos que a gente tem aqui nesse momento, como também de tristeza, de infelicidade, e pedindo ao nosso Senhor Jesus que com certeza venha logo e busque a sua igreja rápido, porque esse é o nosso desejo, de que ele realmente encerre o processo disso aqui na terra, porque percebemos que o errado está virando certo. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e instrua a minoria daqueles que querem servir a Cristo e os conserve incontamináveis dessa corrupção que infelizmente está proliferada e está presente dentro da igreja atual. Amém? Meus sentimentos por todos aqueles que estão indignados como eu, e espere em Cristo, meu irmão, que você esteja nessa causa com o coração aberto para denunciar, para falar desses corruptores que infelizmente levam as prerrogativas
de uma instituição recomendável, Jocum, a instituição recomendável, mundialmente falando, de missões evangélicas. Mas é uma instituição que trabalha para o mal, para cumprir a agenda da reeducação religiosa no mundo, que está a trabalhar para contaminar a mente daqueles que servem a Cristo com a filosofia. Deus abençoe vocês, um abraço muito claro e em evidência de que é todo cheio do amor que sai e procede do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, Maranata, Jesus está voltando. Deus abençoe.